Roel estava analisando um problema-chave antes de embarcar em sua jornada para salvar Alicia. Como posso trazer a Alicia de volta? A Alicia era um inimigo complicado para lidar. Ela não só foi tremendamente poderosa, mas também se gabou de uma incrível proeza de recuperação. Mesmo que Roel fosse capaz de temporariamente sobrepoder e subjugá-la, ela poderia recuperar dentro de momentos e contra-ataque. Uma solução era manter Alicia em um estado gravemente ferido, mas isso não era uma opção para Roel, e mesmo que fosse possível puxar isso. O domínio divino da Alicia foi esmagadoramente poderoso. Apenas a lua negra em si era suficiente para torná-lo impotente e mantê-lo na baía, e havia dois lados para a lua. Ironicamente, também foi isso que lhe deu uma chance de vitória. Ele tinha intencionalmente enganado o ataque mais forte de Alicia com o poder esmagador de Grandar, para que ele pudesse utilizar o domínio divino da Rainha Bruxa para devolver o ataque. Isso, pelo menos temporariamente, empataria Alicia, abrindo assim uma pequena janela para ele agir. Enquanto a lua negra e a luz da lua prateada estavam lutando pela supremacia no céu, Roel aproveitou esta oportunidade para se apressar em direção a Alicia e segurá-la em seus braços. Não tendo esperado tal movimento, o corpo de Alicia endureceu-se, e seus olhos de carmesim se expandiu em choque. Antes de poder retaliar, Roel descartou o movimento decisivo. Edavia. Uma rapariga de cabelo laranja apareceu atrás dele. Ela colocou sua mão na testa de Alicia e declarou com um sorriso sinistro: está tudo acabado agora. A alma de Alicia violentamente jolter, fazendo com que ela se abraça reflexivamente Roel de volta firmemente antes de desmaiar. Assim que ela desmaiou, os poderes da luz da lua de prata e da lua negra diminuíram, e o oceano abaixo tremeu. Seu domínio divino partiu em fragmentos, e esses fragmentos dissiparam-se em luzes iridescentes que voltaram ao seu corpo. Roel retraiu a mana também. A longa batalha finalmente chegou ao fim. Supressão das almas. Essa foi a única maneira que Roel poderia pensar em trazer Alicia de volta com segurança depois de muita contemplação. Na noite de uma lua cheia, só levaria meros segundos para Alicia curar quaisquer lesões superficiais, mas o mesmo não poderia ser dito sobre sua alma. As almas eram a fraqueza de todos os seres, por isso Sia teve que impor maiores restrições aos espirituosos na Era Antiga. O corpo e a alma estavam tão intimamente ligados que a condição de um poderia afetar o outro. Espirituosos eram conhecidos por sua capacidade de enfraquecer os outros, interrompendo sua alma, e Edavia, a soberana espirituosa, era tão poderosa que ela poderia influenciar o nível de origem transcendentes com apenas seu toque. Agitar a alma de Alicia iria enfraquecer significativamente sua proeza de luta, embora esse não fosse o motivo principal de Roel. Seu verdadeiro objetivo era ter Edavia abalando as memórias de Alicia como um humano. Ele estava confiante de que Alicia voltaria de seu próprio acordo enquanto ela recuperasse suas memórias. Por outro lado, se ela não recuperasse suas memórias, ela permaneceria uma bomba de tempo de cócegas, não importando como ele tentou aplaudi-la. Felizmente, esta façanha não foi muito difícil para o soberano espirituoso puxar. As memórias são um elemento-chave para a alma, ou nem podem ser separadas do outro. Então, você é capaz de fazê-lo? Claro. Não é nada difícil. Nas planícies noturnas, Roel descansou contra uma face de penhasco enquanto segurava uma Alicia inconsciente em seus braços. Edavia flutuava para o lado de Alicia e colocou sua mão em sua testa. Espécies de luz fluiu dela enquanto ela canalizou seu feitiço. Momentos mais tarde, um sapo formado na testa de Alicia. Ela esguichou-se facilmente como se estivesse a ter um pesadelo. O que há de errado? Você tropeçou em algumas dificuldades? Como devo colocar isso? Encontrei alguma resistência dela. Resistência? Esta criança é inversa a lembrar-se de suas memórias como um ser humano, e Davi analisou como ela apalpou a cabeça de Alicia. Ela tem medo? Por quê? Roel foi atordoado. Ele sabia da carta de Alicia que ela tinha suas frustrações ao longo dos anos, mas tendo vivido juntos por tantos anos, ele estava confiante de que essas memórias não deveriam ser dolorosas para ela. Isso não era dizer que ela não tinha mais memórias. Houve um período de tempo que ela foi intimidada por seus pares, mas esse assunto tinha sido resolvido, e ela tinha superado sua fraqueza também.
Além disso, os culpados do incidente, os Eurics, não estavam mais por perto. De que tem ela medo? O Roel estava a pensar. Você pode dizer a razão por trás de seu medo? A razão é simples, mas é difícil de explicar. Ela tem mais memórias sobre a casa Asgard? Ou é por minha causa? Está relacionado com você, mas não é uma coisa ruim. É o contrário, na verdade. Edavia olhou para Alice inconsciente enquanto ela lutou para encontrar as palavras para se expressar. Você pode dizer que ela é incapaz de chegar a termos com a realidade. Ela não pode aceitar o fato de que vocês dois são agora inimigos mortais, e ela a enche de medo. É por isso que ela está subconscientemente rejeitando essas memórias. Roel foi atordoado, como ele finalmente entendeu como Alicia se sentiu. Ele tinha sido inimigos com a deusa mãe antes do mais recente estado testemunha, como mostrado de como ele havia destruído um dos enviados de seu deus, Morte Flutuante, e contribuiu para a Operação de Rosa para vencer a convocação dos santos nos últimos anos. No entanto, Alice herdou os poderes da mãe deusa e tornou-se o comandante das 6 calamidades. Isso a colocou em uma posição onde ela não tinha escolha, mas para ser antagonista a Roel, que era difícil para ela suportar. Isso pode tê-la levado a esquecer subconscientemente suas memórias como um humano, a fim de lidar com sua turbulência interna. O Roel abordou-se de forma compreensiva enquanto abraçava Alice ainda mais. Algum tempo depois, Edavia finalmente terminou seu trabalho. Já acabou? É, mas ela sofreu um golpe pesado também. Vai levar tempo para ela processar essas memórias. Eu vejo. Roel acenava antes de cair abruptamente no chão com Alice ainda em seus braços. Pouco a pouco, sua consciência começou a desaparecer. Enquanto ele era o vencedor final, tinha sido uma luta árdua. Ele teve que empurrar tanto seu corpo quanto sua alma para seus limites, esgotando-se muito no processo. Além disso, ele teve que suportar os efeitos colaterais dos soros e das pedras da coroa, e ele tinha sofrido lesões consideráveis também. Ele só estava feliz que não havia névoa branca nem aurora no céu. Essas duas calamidades deixaram temporariamente a área para evitar afetar o domínio divino da Alicia, e isso lhe deu algum espaço para respirar. Mentindo na grama, admirando o céu estrelado enquanto sentindo o calor de Alicia, o estado mental tenso de Roel finalmente afrouxou um pouco. Demorou 2 dias, mas ele tinha conseguido encontrar Alicia e cumprir seu desejo antes que o pior pudesse acontecer. Não era uma garantia que ela voltasse para o lado dele, mas era tudo o que ele podia fazer. Cabe a ela decidir o que ela queria fazer depois de recuperar suas memórias. Eu poderia ter pensado muito sobre o plano final, Roel murmurou. Este momento de paz após a conclusão da amarga batalha colocou sua mente à vontade. Era difícil permanecer vigilante quando sua mente e seu corpo estavam ao seu limite. Suas pálpebras cresceram cada vez mais pesadas, enquanto seu cérebro gradualmente parou. Assim que um feitiço foi lançado sobre ele para aliviar temporariamente sua dor, ele entrou em sono profundo. Em uma fortaleza distante, um velho de cabelo branco estava se sentindo muito nervoso. Antônio apertou firmemente sua equipe enquanto ele olhou para o feixe de luz iridescente constante dentro da barreira antes dele. Atrás dele, Carter olhou para o feixe de luz com um comportamento respeitoso. Dentro do feixe de luz estava Astrid Ard, o acadêmico da Assembleia de Sages de Crepúsculo e um ancestral dos Asgards de 1000 anos atrás. Mesmo que Astrid não fosse da linhagem principal, ela era um herói que tinha desempenhado um papel vital na paz e estabilidade da humanidade por séculos, controlando o Chaos Druin, garantindo que o Salvador permaneceu na hibernação. Foi também por essa razão que os Falens a viram como um espinho nas costas. Há 400 anos, mágico. Rei Priestley Maxwell caiu para a tentação da vida eterna dos Falens e confrontou Astrid, na esperança de roubar o Chaos Druin dela. Para proteger o Chaos Druin, Astrid fundiu em seu mundo dos sonhos e acabou caindo em um sono profundo. Foi apenas recentemente que Antônio, com a ajuda de Roel, conseguiu separar as duas entidades umas das outras. Desde então, Astrid estava mostrando sinais crescentes de despertar, lentamente construindo até este momento. No início da noite, assim como Carter terminou seu jantar, Antônio de repente caiu e informou-lhe que Astrid iria acordar esta noite.
Como patriarca da casa Ascart, ele considerou este assunto com grande importância. Para expressar sua sinceridade, ele rapidamente seguiu Antônio para este lugar e pacientemente esperou. Horas depois, o sonho do caos finalmente começou a reagir. Senhor Antônio, o que está acontecendo? O Sr. Astrid está a afastar-se do sonho do caos. Se nada correr mal, ela deve ser capaz de despertar completamente até o final de hoje. Antônio exclamou excitadamente como uma criança. Isso é ótimo. Carter foi absorvido pela excitação de Antônio, mas ele entendeu de onde Antônio estava vindo, especialmente desde que Roel havia lhe dito anteriormente sobre seu relacionamento. O tempo passou. O feixe de luz iridescente começou a expandir e contrair como se estivesse respirando, derramando uma enorme quantidade de mana com cada respiração. Isso causou a barreira dos sonhos a oscilar indiscutivelmente. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer com a barreira dos sonhos, os espíritos dos sonhos assemelhando-se a manchas da luz repentinamente apareceram em enormes passeios para estabilizar a barreira dos sonhos. Ao mesmo tempo, uma silhueta borrada e cintilante empurrada através das paredes da barreira dos sonhos para entrar no mundo real. No momento em que a silhueta se afastou do Chaosdruin, uma luz cega inundada da barreira dos sonhos. Sob o abraço dos espíritos dos sonhos, o herói que protegeu a humanidade por muitos anos finalmente abriu seus olhos iridescentes. Antônio rapidamente mudou sua aparência em como ele olhou há séculos, antes de Astrid tinha ido para a hibernação, antes de hesitante chamando para fora, Teacher. Você é. Antônio, Astrid murmurou enquanto ela olhou para a cara familiar com os olhos enraizados. Sim, sou eu. O Antônio dificilmente podia impedir a voz de tremer. Em vez de uma reunião tocante, Astrid de repente alargou seus olhos iridescentes como se ela tivesse se lembrado de algo, e ela ansiosamente agarrou o ombro de seu discípulo e exclamou: Antônio, você tem que trazer Roel de volta imediatamente. Roel? Antônio e Carter foram levados de volta. Eles não pensaram que Astrid, que estava em sono todo este tempo, saberia sobre Roel. Astrid notou sua confusão e rapidamente explicou: eu sonhei com sua jornada em seu estado testemunha, mas isso não é importante agora. Tens de trazer o miúdo de volta imediatamente. O plano final foi invocado. O executor não é o Zakirman, mas Carole Ascart. O Antônio e o Carter ficaram horrorizados. Nas planícies iluminadas pela lua, Roel, apesar de estar adormecido, de repente acordou e olhou para a escuridão distante. Roel lentamente abriu seus olhos e olhou para os restos do campo de batalha antes dele em um labirinto, sem saber o que tinha obtido o melhor dele. Ele era um sono profundo, especialmente depois que ele foi gravemente ferido em uma batalha. Seria quase impossível acordá-lo, a ponto de não ter sido surpreendente pensar que ele estava em coma. Autos transcendentes tinham corpos resilientes muito além da imaginação de um mortal. De maneira nenhuma exagerando, um elevado transcendente poderia ter tempo suficiente para escrever um testamento mesmo depois de ter metade de seu corpo explodido. No entanto, essa resiliência só se aplicava aos seus corpos físicos. Suas almas ainda não eram diferentes daquela de um mortal comum. Roel sabia que levaria muito tempo para ele se recuperar depois de passar por Siafication, e as condições com que ele estava aflito não estavam ajudando. Apenas os efeitos colaterais de usar as 5 pedras da coroa teriam colocá-lo em um mundo de sofrimento se não para o corpo indestrutível, para não mencionar os efeitos colaterais dos soros loborianos também. Deve ter sido difícil para ele acordar mesmo que quisesse em tais circunstâncias, e mais ele estava a experimentar insônia. Algo está errado. Roel escaneou seus arredores enquanto ele tentou rastrear a sensação vaga de formigamento em seu coração. Ele sentiu que não era um aviso de perigo iminente, mas por desconfiança, ele ainda mergulhou a equipe serpente de 9 cabeças no chão e infundiu sua mana nela. Uma luz verde sufusou a equipe, como as células da antiga besta rapidamente multiplicaram-se em meio a tremores de luz. Assim, a área de um raio de 100 metros em torno de Roel foi transformada em um ninho de cobra. 9 cabeças de serpente maciças usaram seus órgãos sensoriais afiados para manter o controle de tudo o que acontece nos arredores para garantir que nenhum perigo seja o seu proprietário. Mesmo o menor movimento desencadearia uma retaliação das cabeças.
Sentindo-se muito mais seguro com esta camada de proteção, Roel virou-se para olhar para Alicia rápida. Ela tinha sido colocada na sombra, e seus membros tinham sido firmemente amarrados. Sabendo que não seria prudente deixar sua guarda em torno de Alicia, que tinha herdado os poderes da Mãe Deusa, ele tinha especialmente preparado vários meios para acurvá-la. As correntes costumavam ligar a Alicia pode ter parecido comum, mas eram a obra da bruxa rainha Artasia. Seria tolo subestimar a sua potência. Além disso, Edavia tinha construído um selo de alma em Alicia para suprimir seus poderes. Eles até a colocaram à sombra para abrandar a recuperação, sabendo que seu poder estava ligado a um aumento se ela tomasse banho na luz da lua na noite de uma lua cheia. Seria problemático se ela se recuperasse e tivesse dado um murro agora. Mas deve ser bom se for apenas por um tempo, certo? O Roel pensou que estava a olhar para o seu lugar. Com um suspiro, ele levantou o corpo cansado e levantou Alicia. Só então, a rainha bruxa se manifestou em meados do ar e perguntou: "Me espere por um momento. Meu herói, posso perguntar o que você está tentando fazer aqui? Deve ser bom se for apenas um pouco. Devia estar bem? Você sabe que há um limite para quanto mana minha cadeia pode absorver. E se ela libertar novamente o seu domínio divino? Há o selo de Edavia, e Alicia deveria ter lembrado um pouco de suas memórias, também. Faça o que quiser, Artasia ressonou em desagrado antes de desaparecer no ar. Roel salvou um suspiro de demissão. Ele entendeu as preocupações de Artasia. Se Alicia insistisse em ativar seu domínio divino depois de acordar e conseguisse puxar para fora, as mesas seriam viradas para ele imediatamente. Se tivesse sido outro inimigo, não havia maneira de ele ter tomado tal risco. Mas a Alicia era diferente. Desde o início até o fim, ele nunca tinha visto Alicia como seu inimigo. Ele tinha pensado tanto nela nos últimos dias que era difícil para ele controlar suas emoções agora que ela estava mesmo à frente dele. Segurando seu pequeno corpo e olhando para sua raviche em visagem, sua expressão lentamente alisou-se como uma franja de calor e bem-aventurança brotou em seu coração. Seu desaparecimento repentino de sua vida quase o levou ao desespero, especialmente depois de ler a carta que ela deixou para trás. O sentimento de que ele estava prestes a perder alguém importante para ele era tão terrível que ele tinha sentido uma dor no cérebro. Com uma respiração profunda, ele tomou a fragrância fraca de Alicia e complementou sua grave deficiência de aliciatonina. Como um viciado em drogas a arranjar-se, finalmente conseguiu compor-se. O que devo fazer a seguir? Antes que Roel pudesse decidir em seu próximo movimento, ele de repente ouviu um murmúrio. Senhor irmão. Um choque para a alma foi um ataque fatal, ou pelo menos foi assim para a mulher chamada Alicia. As memórias que ela tinha subconscientemente virou seus olhos para longe e lentamente subiu ao topo de sua mente, e ela começou a sentir emoções intensas que ela nunca tinha conhecido que era capaz de. A primeira coisa que ela se lembrou foi a primeira reunião, onde ela tinha timidamente escondido atrás de seu pai adoptivo enquanto olhou um menino de cabelo preto. Isso tinha sido um pedaço de memória inesquecível que ela muitas vezes sonhava, pois esse era o ponto de viragem de sua vida. No entanto, sentia-se estranhamente estranho para ela agora. As características do menino de cabelos negros pareciam borradas para ela agora, ou talvez ela simplesmente não tinha a impressão disso porque ela ousou não levantar a cabeça naquela época. Mesmo assim, ela sentiu uma franja de calor dessa memória, e colocou seu coração em paz. Que estranho, este sentimento. Foi uma sensação peculiar, comichão, mas quente e doce. Era diferente de tudo o que ela já tinha sentido. Ela tinha sentido de pertencer a Deusa Mãe, com quem compartilhou um vínculo de alma, mas nunca antes de tal sentimento de calor pacífico e doçura intoxicante. Nem mesmo a sobremesa mais requintada poderia competir com a doçura sufocando seu coração. Era como se estivesse a tomar banho numa piscina de afeto xarope. Só a pensar nele fez a sua mente aquecer e o seu batimento cardíaco, como se ele fosse uma droga para a qual ela estava presa. Ela não podia mais afastar os olhos agora que as memórias dele tinham começado a surfar. Mas isso não era para dizer que era tudo doce. Havia também memórias que evocavam amargura e frustrações, e aqueles formavam um contraste desprezível com a doçura.
No entanto, a emoção mais saliente que sentia ainda estava ansiando. Ela perdeu a cara dele. Ela perdeu o calor dele. Ela perdeu o toque. Ela perdeu o coração quando compartilhou uma cama. Estes anseios construíram em um poderoso tsunami de emoções que culminou em duas palavras. Senhor irmão. Um shudder correu através do corpo de Roel. À medida que Alice abriu seus olhos, ela se encontrou olhando para um rosto familiar que parecia mais maduro do que aquele em suas memórias. Seus olhos acenou quando ela tomou os detalhes de suas características faciais. Um momento depois, ela saiu de seu casco e se lembrou da batalha anterior. Você é... Alicia, você se lembra do passado? Roel perguntou. Alicia caiu em silêncio. Ela abanou a cabeça, depois ficou destroçada. Ela não sabia como ela deveria responder a essa pergunta. As emoções fortes que sentia pelos pedaços de memórias que ela lembrou fizeram com que ela percebesse que ela abrigava sentimentos fortes por Roel, mas aconteceu tão abruptamente que a confundiu também. Ela não sabia se podia confiar nesses sentimentos ou não. As memórias que ela tinha lembrado eram muito limitadas para ela discernir a verdadeira natureza da casa Asgard. Se o clã do reitor soubesse da sua verdadeira identidade desde o início, a boa vontade que lhe tinham mostrado poderia ter sido apenas uma mentira. Isso significaria que as emoções que ela sentia para com eles eram apenas castelos de areia construídos pelo mar, eles viriam caindo no menor impacto. Ela pensou em como a deusa mãe tinha sido traída pelo clã reitor vez e outra vez, e isso mais abalou seus medos mais profundos. Assim, quando Roel se aproximou dela, ela instintivamente evitou-o antes de sair rapidamente de seus braços. Alicia? Roel murmurou hesitantemente. Não venhas cá. Alicia exclamou como ela lutou com seu corpo limitado para virar-lhe de volta. O Roel encontrou-se com uma perda pelo que fazer. Ele hesitantemente levantou-se e cuidadosamente aproximou-se dela, mas seu tremor tornou-se cada vez mais intenso quando se aproximou dela. Eu deveria saber que não seria assim tão fácil. Com um suspiro, ele sentou-se atrás dela e silenciosamente olhou para o céu acima. Seu sopro subconsciente anterior indicava que ela tinha lembrado algo, mas o que ela se lembrava parecia ser limitado. Ela deu-lhe uma sensação reminiscente de seus dias mais jovens, quando seu coração estava fechado, mas ao contrário, então, ela foi capaz de expressar claramente sua rejeição. Seria mais difícil lidar com ela. Roel suprimiu seu desejo de aproximar-se dela, e os dois estavam em silêncio assim. Devagar, o corpo tenso da Alicia relaxou. Uma brisa leve varreu através das planícies noturnas, tapando areia fina sobre eles. Sob a luar brilhante, Alicia recuperou lentamente de seu esgotamento de ter desencadeado seu domínio divino. A recuperação de seu corpo estabilizava sua alma Jolter, e ela lentamente recuperou sua estabilidade emocional. Seu medo lentamente recuou. Ela silenciosamente ouviu os movimentos por trás dela, sem saber o que fazer. Por que ele não está falando? O que está ele a fazer? Ele está zangado? Tal pensamento brotou preocupação em seu coração, e ela desceu em autorreprovação. A minha reação anterior parece estar por cima. O que devo fazer? Devo pedir desculpa? Não. Devia estar na minha guarda agora. Em que estou a pensar? Os pensamentos conflitantes em sua mente vexaram Alicia, mas antes que ela pudesse inventar sua mente, ela de repente sentiu um toque em suas costas e imediatamente tenso. Ela rapidamente virou-se como um animal alarmado. HM? O que ela viu não foi um monstro aterrorizante que procurou colocar suas garras sobre ela, mas um homem exausto que tinha adormecido sem o seu apercebimento. Os olhos de Alicia alargaram-se em choque. Estar dormindo era o estado mais indefeso de uma pessoa. Para adormecer em frente a ela, mesmo com seus movimentos selados, foi o mesmo que a morte cortejante. Ela podia facilmente perfurar a garganta se quisesse. Então por que é que ele está a fazer isto? É porque ele confia em mim. Ou... Ela se lembrou de como ele se recusou a atacá-la na batalha anterior. Enquanto isso, os olhos de Roel se abrem ao sentir os movimentos de Alicia.
Ele estava momentaneamente atordoado antes de se voltar para ela e pedir desculpa. Eu sinto muito por adormecer. A batalha anterior usou-me para fora. Lou e tosse. Eu realmente não sei o que você está pensando. Não importa quão formidáveis suas correntes são, eu estou sob uma lua cheia. Mas você não me atacou, certo? Roel comentou com um sorriso. Eu não teria ousado dormir antes de você, mas você se lembrou um pouco sobre nosso passado, certo? Então. Você nem sabe o que eu me lembrei, mas você cegamente acredita que eu não iria atacá-lo. É porque eu acredito em nossos laços. Nunca houve nenhum mau sangue entre nós. A resposta inabalável de Roel pegou Alicia de surpresa. Ela evitava seu olhar e mesquinho refutou: isso é um pensamento unilateral em sua parte. Eu poderia ter sido sua irmã adotiva, mas não há nenhuma maneira de não ter quaisquer conflitos. Sim, estamos obrigados a ter argumentos de vez em quando, mas nunca vai além de um ponto. Nunca permitiria que isso acontecesse. O que queres dizer com isso? Eu gosto de você, Alicia. A Alicia estava assustada. Seus olhos carmesim lentamente se alargavam, e seu coração apressou-se. Seu rosto iluminado pela lua de prata rapidamente avermelhado. Ela pode não ter se lembrado de tudo, mas a sua confissão ainda atracou as suas cordas cardíacas. Mesmo ela mesma foi adiada pela pressa de antecipação que sentia. Depois de um momento de dor, ela hesitantemente perguntou: quando você diz que você gosta de mim, você está se referindo a... Não me refiro ao parentesco, mas ao carinho romântico. Alice arqueou seu corpo do impacto da bola reta de Roel. Seu coração correu tão rapidamente que ela sentiu como se sua mente fosse colocada a blase. No entanto, isso não foi o fim das palavras de Roel. Eu sei que você ainda não se lembra de tudo, mas você é extremamente importante para mim. Você foi minha motivação para trabalhar mais e lutar por um futuro mais brilhante de volta quando eu era fraco. Independentemente do perigo em que me encontro, eu faria tudo o que puder para superar os obstáculos no meu caminho para que eu possa voltar ao seu lado. Eu tinha retido meus sentimentos por você devido a todos os tipos de considerações e acabou machucando você, mas eu não vou fazer mais isso. Alicia, podes perdoar-me? Roel disse com uma cara apologética. Alicia sentiu-se leve, mas as lacunas em suas memórias a impediram de responder à sua confissão. No final, ela baixou sua cabeça, suprimiu os sentimentos ameaçando derramar fora de seu coração, e silenciosamente murmurou: eu decidirei quando me lembro de tudo. Está bem. Vais levar-me ao mundo humano? Essa foi a minha intenção inicial, mas mudei de ideias. Vamos descansar aqui primeiro. Vamos decidir o próximo passo depois que você se lembra de tudo, disse Roel quando olhou para Alicia com os olhos de fazer. Isso mergulhou ainda mais Alicia em confusão, e seu rosto ficou ainda mais vermelho. Ele está a fazer isto por mim? Devo agradecer-lhe, ou... De repente, uma onda de mana varreu as planícies noturnas, capturando Roel e Alicia de surpresa. Foi uma sensação muito familiar para os dois. Um domínio divino? A Alicia exclamou. Um raio de luz dourada desceu do céu como se uma revelação dos céus. Um raio de luz dourada desceu do céu noturno como a retribuição divina. Este feixe destrutivo de luz rapidamente se aproximou de Roel e Alicia sem nenhum aviso, ameaçando obliterá-los da face do mundo. Roel olhou a luz dourada com olhos estreitos como a ferociou os bestes escondendo o subterrâneo fez sua jogada. O serpente de 9 cabeças carregado fora do chão espeve seu veneno potente na luz descendente do céu, mas foi sem sucesso. A luz dourada rasgou diretamente através do veneno como a seta de Deus. Boom! PSH. Mesmo antes da luz dourada atingir Roel e Alicia, o serpente de 9 cabeças rapidamente se enrolou em torno deles para protegê-los. Seu corpo expandiu-se primeiro ao ser atingido pela luz dourada antes de rebentar, derramando sangue e carne em todo lugar. Mesmo assim, a luz dourada não foi totalmente neutralizada. Atravessou o sangue e a carne do serpente dos 9 cabeças para avançar em seus alvos. Roel rapidamente canalizou sua mana para formar uma barreira para esgrima contra a luz dourada. Uma segunda explosão começou.
A luz dourada finalmente se dissipou, retornando a escuridão ao mundo. Em meio a uma nuvem de poeira, Roel lutou de volta para seus pés enquanto se agasalava para o ar, seu corpo coberto de sangue. Você! Alice olhou para ele com olhos tremendos enquanto ela apertava as suas roupas. A primeira reação de Roel à chegada da luz dourada não era escapar, mas protegê-la firmemente em seus braços. Graças a isso, ela estava ilesa, mas o impacto deixou o rosto pálido como uma folha de papel. Ela deveria ter se regozijado ao ver o inimigo que tinha derrotado e amarrado a ela ferido, mas ela não sentiu o menor indício de alegria em tudo. Em vez disso, seu coração estava cheio de medo e preocupação. Ela sentiu-se como se alguém tivesse colocado uma faca no coração quando o sangue dele se espalhou na cara. Foi tão doloroso que ela mal conseguia respirar. Antes que ela pudesse dizer outra palavra, ele já tinha falado. Estás bem, Alicia? Não. Este não é o momento de se preocupar comigo. Sangue. Seu sangue, e Alice exclamou com uma voz obscura, olhando como se estivesse prestes a chorar. No entanto, Roel balançou sua cabeça e não pagou nenhuma atenção aos ferimentos, mesmo que estivesse sangrando profusamente. Em vez disso, ele agarrou as correntes ligando seus membros e chamou para seu companheiro, Artasia. Remova rapidamente esta corrente. Artasia? 1 segundo passou. 2 segundos. A rainha bruxa de cabelo branco não se manifestou, e não houve qualquer resposta. Roel alargou os olhos em choque. Seu rosto escureceu como um pensamento ocorreu com ele. Ele foi buscar a Alicia e abraçou-a firmemente. Senhor irmão? A Alicia desfocou-se em espanto. No entanto, Roel não estava com disposição para se alegrar com a forma como ela o dirigiu. Ele ansiosamente a pediu, precisamos sair agora mesmo. Não podemos ficar neste domínio divino. Está bem. Alice acenava antes de embrulhar as mãos ao pescoço. Estar em tal proximidade fez com que ela ainda mais consciente da gravidade de seus ferimentos, e que deixou sua sensação ainda mais terrível. No final, ela foi incapaz de mantê-lo dentro e começou a solucionar. Roel não disse nada sobre ela soluçar. Os dois ousaram e desapareceram nas sombras. Este é o pior cenário. Roel pensou que namoriscava as planícies. Aconteceu assim que as nuvens escuras que derivavam cobriram a lua neste exato instante, e ele não podia deixar de pensar que era um reflexo apto de seu humor atual. Ele tinha passado por muitas batalhas antes, mas foi raro para ele estar em uma situação tão ruim. Ele se obrigou a permanecer calmo, e seus olhos ficaram sem precedentes afiados. Como posso escapar desta situação? Roel tinha feito a si mesmo esta pergunta muitas vezes antes, sabendo que não era nem imprudência de sangue quente nem pura força de vontade, mas análise de cabeça fria que o salvaria em tempos de adversidade. Ele tinha escolhido recuar por enquanto para comprar tempo para descobrir a situação atual e formular uma solução. O assalto tinha funcionado porque tinha ficado descuidado. Sua condição pobre impediu sua vigilância, mas mais do que isso, ele tinha decepcionado sua guarda porque seus instintos não o tinham advertido sobre o perigo que se aproximava. Foi realmente afortunado que ele tinha plantado a equipe de servos de 9 cabeças para baixo como um mecanismo defensivo adicional. Pensando nisso agora, a razão de seus instintos não o terem alertado para este assalto pode ser devido ao alvo principal não ser ele, mas Alicia. Dado o momento, não havia dúvida de que o agressor tinha de ser o executor do plano final, especialmente porque esta era a oportunidade ideal para fazer um movimento. Para piorar as coisas, o feixe de luz era improvável de ser indicativo da verdadeira força do inimigo. O domínio divino foi a manifestação dos poderes dos deuses. Embora possa ter olhado onipotente para aqueles que não conheciam melhor, o domínio divino de cada pessoa manifestou-se à sua maneira. Nem todos os domínios divinos eram iguais. Alguns eram mais fortes do que os outros, e eles vieram em todas as formas e tamanhos. Por exemplo, o domínio divino da Alicia foi excepcionalmente poderoso, e foi focado no combate. Não havia maneira de fugir de seus ataques naquele campo de batalha refletindo o oceano de Gênese. Se não para a contradição de Artasia, Roel não teria tido nenhuma chance. Em contraste, o domínio divino de Banjol foi focado no apoio.
Ele tinha usado para fortalecer-se e seus soldados enquanto amarrava seus inimigos. Tinha uma ampla área de efeito, mas sua potência era mais fraca. Roel deduziu que o atual domínio divino que o tinha envolvido e Alicia tinha vindo de uma distância bastante distante, julgando por como ele dificilmente poderia sentir a aura de seu mestre. O objetivo deste ataque de longa distância foi provavelmente infligir alguns danos a eles para impedir a sua fuga. Foi também por isso que ele fez a chamada para escapar imediatamente apesar de seus ferimentos, mas julgando de sua condição atual, não seria muito antes do inimigo pego com eles. O pior de tudo foi que os seus poderes foram selados de alguma forma. Ele sabia que algo estava fora quando ele chamou Artasia, mas não recebeu resposta. Após uma introspecção próxima, ele percebeu que tinha experimentado algo semelhante antes, foi a supressão de seu santuário interno. O santuário interno era a fonte de poder do clã reitor, e ele estava profundo em suas almas. Qualquer interferência lá afetaria a janela de conexão de Roel com seus deuses antigos, que foi por isso que ele não poderia convocá-los agora. Isto deu-lhe uma pista crítica sobre quem era o executor. É um dos meus antepassados da casa Ard? Roel pensou com um coração pesado. Ele teve que admitir que o seu palpite tinha sido fora desde o início. Ele tinha pensado que o executor do plano final tinha que ser os Ackermans, mas agora que ele pensou sobre isso, dada a natureza única do clã Kingmaker, não era inteiramente impossível para os especialistas em seu meio viver por mais de 1000 anos. Além disso, ele suspeitava que ele tinha conhecido um membro da Ard House. Foi fraco, mas ele sentiu uma aura familiar do ataque anterior. Não foi a coroa de origem do clã do reitor atributo, mas a aura depravada do Salvador. Isso lembrou de 2 encontros que ele tinha no passado. Anos atrás, o sumo sacerdote do Treant tinha usado seu artefato divino para banir sua alma em um abismo sem limites, mas uma onda de poder o resgatou e o enviou de volta. E não muito tempo atrás, quando ele estava retornando do estado das testemunhas, o colecionador tinha impedido seu ponto de retorno ao abismo onde o Salvador habitava. Alguém o resgatou mais uma vez, e desta vez, ele viu um par de olhos dourados brilhando na escuridão. Seu sentimento de instinto disse-lhe que a pessoa que ele tinha conhecido então era o executor do plano final, embora ele não tinha ideia por que o executor residiu na habitação do Salvador. Enquanto atravessava o ar, a tez de Roel gradualmente piorou. Sua condição não se deteriorou graças aos efeitos de seu corpo indestrutível, mas nem mostrou quaisquer sinais de melhoria. Na verdade, ele poderia sentir uma dor persistente que ostentava as feridas. Esse feixe de luz tem algum tipo de efeito especial? Roel pensou com um sapo, mas não havia nada que pudesse fazer. A vedação de suas habilidades significava que ele não podia confiar na rainha bruxa, e seus próprios feitiços de recuperação estavam faltando em potência. Além disso, sua prioridade no momento era escapar com Alicia, então ele decidiu virar um olho cego para seus ferimentos. Para sua surpresa, ele sentiu uma ligeira umidade em suas feridas, e seus ferimentos começaram a se recuperar. A fonte desta energia não era senão a mulher de cabelos prateados nos braços. Alicia? A força de vida nos meus fluidos vai ajudar-te a sentir-te melhor? Eles iriam. Mas estás a chorar por minha causa? Que mais eu estaria chorando? Alicia refutou-o com raiva antes que as lágrimas começassem a fluir de seus olhos carmesim mais uma vez. Ela olhou para ele com olhos cansados e pediu, eu não sei porquê, mas minhas lágrimas não parariam. Por favor, não me deixe ver você ferido novamente. Lamento ter te preocupado, Alicia, Roel pediu desculpa suavemente. No entanto, Alicia balançou sua cabeça e respondeu, não é sua culpa. Esse ataque foi alvo de mim, certo? Corpo de Roel Jouter. Ele olhou para ela antes de acenar lentamente. Sim, foi alvo de você. Como sabias? Tive a sensação de que alguém me olha há alguns dias. Acho que essa é a pessoa que nos atacou. É um dos adoradores do Salvador? É provavelmente o contrário, na verdade. Roel continuou a compartilhar sua dedução com Alicia, e o último caiu em silêncio. Não é melhor você me deixar ser, então? Por que ainda me proteges? Eu acredito que já lhe disse a resposta para essa pergunta.
Além disso, eu estava ansioso para trazê-lo de volta porque eu estava preocupado que você poderia cair em perigo devido ao plano final. Agora que minhas preocupações provaram ser verdadeiras, é claro que eu deveria protegê-lo. Mas, e nós não podemos fugir assim, Alice apontou roucamente. O domínio divino selou o uso de todos os feitiços espaciais, incluindo Royal Silver Devourer, o que significava que era apenas uma questão de tempo antes do executor pego com eles. É a noite de uma lua cheia. Eu poderia não necessariamente morrer se você me deixar para trás, então. O plano final visa enfraquecer a deusa mãe e o Salvador tanto quanto possível antes de seu despertar. Os alvos para a facção da Mãe Deusa foram as 6 calamidades, e sua aparência é uma variável inesperada, mas não há maneira de eles não ter preparado uma mão para isso. Roel recusou firmemente a sugestão de Alicia. Este último queria discutir contra ele, mas Roel balançou sua cabeça e comentou com um sorriso amargo, além disso, pode ser tarde demais para dizer isso. Uma silhueta negra repentinamente atravessou o céu, e uma violenta explosão quebrou no caminho à frente deles. Roel foi forçado a fugir. Em meio à poeira, um par de olhos dourados brilhava primeiro entre as sombras, antes que uma figura lentamente saísse. Como uma figura borrada surgiu da poeira, os corpos de Roel e Alicia se endureceram. Eles poderiam sentir uma pressão esmagadora esmagando sobre eles como a pessoa se aproximou. A pressão era tão grande que Roel dificilmente podia endireitar seu corpo, e seu fluxo de sangue quase parou. Alicia se aproximou melhor devido ao seu nível superior de origem, mas mesmo assim, havia uma franja de amargura em seu rosto, e ela se inclinava mais perto de Roel. Para sua surpresa, Roel de repente deixou-a. HM? Alicia foi confundida com a ação de Roel, mas ela estava mais focada na emoção na frente dela. Ela olhou nervosamente para a silhueta se aproximando deles enquanto ela se preparou para reagir a qualquer coisa que estava prestes a vir. Finalmente, a verdadeira aparência da silhueta foi revelada sob a luz da lua de prata. Roel teve muitos palpites sobre quem era o executor do plano final, mas ainda ficou chocado com quem viu. Era uma mulher alta e esbelta, com cabelo preto cascata e olhos dourados que brilhavam como as estrelas. Ela era tão linda que mesmo Roel, que tinha visto muitas belezas deslumbrantes, era ávido. No entanto, ela exaltou uma aura fria que contrastava com sua aparência encantadora. Não havia o menor calor a ser visto em seus olhos impassíveis. Foi só ao ver a dupla que finalmente reagiu um pouco. Eu não pensei que haveria um milagre assim. Você absorveu uma parte dos poderes da deusa mãe, a mulher disse com uma voz fria enquanto ela avaliou o tremendo Alicia. Sua mana começou a subir, mas antes que ela pudesse fazer um movimento, Roel estava em frente para encará-la. Emoções cintilaram através da cara fria da mulher quando sua atenção finalmente caiu em Roel. Ela estreitou seus olhos e perguntou: "E quem é você?" Com um arco respeitoso, Roel respondeu: "Eu sou Roel Ascart, o senhor do feudo proxy da casa Ascart de Saint-Mesit Teucrace." Ascart. As sobrancelhas da mulher dispararam. Ela olhou intencionalmente para Roel, então de repente se lembrou de algo e disse: "Me espere um momento. Lembro-me de ti. Estiveste no Ais." "Sim, senhor ancestral. Fui enviado ao abismo 2 vezes durante as minhas batalhas com os adoradores do Salvador, e foste tu quem me salvou. Estou profundamente grato pela sua ajuda. Posso saber o seu nome?" "Caroline Ascart." O Roel foi flabbergaste. Ele nunca esperaria que a mulher fosse o primeiro matriarca da casa Ascart. A Ard House era tão grande que os laços de sangue entre a linhagem principal e as famílias Ramo eram extremamente finos, mas Caroline Ascart era o ancestral direto de Roel. Isso significaria que sua relação era mais próxima do que ele pensava. Isso o excitava, pois essa relação provocou um raio de esperança de que ele pudesse chegar a um acordo pacífico com Caroline. Se possível, ele não queria ter um conflito com seu antepassado. Assim, ele gestou para Alice e explicou com pressa: "Senhor ancestor, esta criança é Alice Ascart, minha irmã adotiva. Ela também é membro da nossa casa Ascart. É por coincidência que ela veio sob a influência da lua negra e despertou os poderes da deusa mãe, assim." "Pare. O que estás a dizer? Ela é membro da nossa Ascart House?"
Você está falando sobre esse avatar da deusa mãe? O rosto de Caroline esticou-se mais uma vez quando se virou para Alicia com um sapo. Eu vejo. Essa é a razão pela qual você está protegendo ela? Sim. Ah. Ha ha ha. Também estás cego pelas tuas emoções? Estou a ver. Você é realmente meu descendente. Ha ha. Ha 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 ha. E Caroline disse como ela colocou sua mão sobre seu rosto e riu-se na alta moça. O quê? A mana de Caroline começou a surgir como algo que lembra o miasma negro manifestado em torno dela. Vendo seu estado emocional instável e o mal-humorado miasma preto, Roel estreitou seus olhos. Seus sentidos não lhe mentiriam tão perto, ele poderia dizer o que era o miasma negro. Não era um tipo de mana, mas a aura do Salvador. Caroline Ascart, o primeiro matriarca da casa Ascart, caiu em depravação? Não, isso não está certo. Roel rapidamente refutou sua dedução. Como executor do plano final, não havia como Caroline pudesse ser um adorador salvador. Além disso, embora ela estivesse emanando uma aura intensa de depravação, ele poderia sentir que seus próprios poderes eram ainda mais fortes do que isso. A aura da depravação prendeu-a de longos anos no abismo? O rosto de Roel ficou pálido, já que acabou por anoitecer sobre ele o resultado de sua tentativa de negociação. Com um riso maníaco, Caroline olhou fortemente Roel como ela disse, você disse que seu nome é Roel? Eu entendo de onde você está vindo, mas o plano final é absoluto. É isso. Ele tem para ser executado. Nenhuma razão no mundo pode justificar sua terminação. Você está dizendo. Eu tenho que matá-la. A lua negra é um dos poderes mais fortes da deusa mãe. A humanidade só terá uma chance com sua morte. Alicia é um membro da nossa casa Ascart, e ela não é hostil à humanidade. A sério? Então por que lutaste com ela? Por que a ligaste? Caroline olhou para as cadeias nos membros de Alicia com olhos zombando. Ela comandou as 6 calamidades para erradicar os monstros criados pelo Salvador. Não é essa evidência que ela está lutando pela deusa mãe? Isso porque suas memórias estavam descontroladas de seu despertar, mas ela começou a se lembrar do tempo que passou como humana. Vou trazê-la de volta. Senhor Ancestor, por favor, confie em mim nisto. Confiar em você. Minhas desculpas, mas eu não posso fazer isso. Você é o maior problema de todos. O quê? Roel olhou para Caroline com um sapo confuso. A aura de Caroline tornou-se ainda mais fria quando a pressão emanada se intensificou. Ela olhou para os olhos de Roel e perguntou, Vencer-me, Roel Ascart. És um traidor da humanidade? Traidor? Claro que não. Oh. Você pode me explicar por que eu sinto a aura da deusa mãe de você, então? Isso não é bom. O coração de Roel pulou uma batida enquanto ele trancou os olhares com Caroline, percebendo seu próprio problema. A deusa mãe havia forjado seu corpo indestrutível com os tesouros ela coletou de diferentes raças, e ela foi aquela que também elogiou a sua alma. Estas não eram coisas que um inimigo da deusa mãe deveria ter. Caroline Ascart viu estes como evidência de que tinha abandonado a humanidade ao lado da deusa mãe. Diz-me, Roel. Você é o adorador da deusa mãe, não é? Isso explicaria por que você está protegendo essa garota. Não, não é isso. Estas auras são das pedras da coroa das 6 calamidades. Crownstones. Colector Caldor Arde tinha pedras da coroa também, mas sua aura não era nada como sua. Basta. Não se preocupe tentando me enganar mais. Só me enfurecerá mais. Roel percebeu que não havia maneira de ele limpar o nome dele. Mesmo assim, ele ainda levantou sua cabeça para enfrentar Caroline, dizendo, sim, eu admito que tenho laços com a deusa mãe devido a várias razões, mas eu não sou um traidor. Estou disposto a jurar isso em qualquer coisa, senhor ancestor. Caroline olhou atentamente para o rosto sincero de Roel com um coração conflituoso. Um longo tempo depois, ela ergueu um suspiro e disse, a deusa mãe e seus crentes têm sido os inimigos do nosso clã e da Assembleia dos Sábios desde a Era Antiga. Inúmeros irmãos nossos morreram nesta batalha.
O rancor entre nós é irreconciliável. Eu deveria tê-lo matado por seus laços com a deusa mãe, mas você é meu descendente. Vou dar-lhe uma oportunidade para corrigir o seu erro. Senhor ancestral. Leia agora. Vou resolver as coisas aqui. O corpo de Roel se endureceu, enquanto Alicia estreitava seus olhos. Alicia sabia o que aconteceria com ela uma vez que Roel saiu, mas por alguma razão, seu coração nervoso se acalmou um pouco ao saber que havia uma saída para ele, especialmente considerando sua condição atual. Ela poderia claramente sentir o quão poderosa Caroline era, que era como ela sabia que o gravemente ferido Roel só estaria abandonando sua vida por Naug se ele optasse por ficar com ela. O pensamento de dano que o causou foi tão insuportável que ela preferiria que ele a abandonasse. Ela olhou para as correntes ligando seus membros enquanto se leu por uma luta desesperada até a morte. Por outro lado, Roel permaneceu em silêncio. Ao olhar para o miasma negro em torno de Caroline, ele sabia que não havia espaço para mais negociações. No entanto, não havia como ele pudesse sair neste momento. Só mais um pouco. Roel lentamente levantou sua cabeça, revelando seu rosto pálido sob a luz da lua. Ele olhou para Caroline com uma expressão sombria enquanto ele expressou seu último pedido: quero ter algumas palavras finais com Alicia? Vai em frente, respondeu Caroline. Roel virou-se e subiu para Alicia. Alicia olhou para Roel com um olhar complicado em seus olhos. Ela ainda não tinha totalmente recuperado suas memórias, mas ela já estava certa sobre seus sentimentos. Ela estava prestes a despedir-se dele quando o último subitamente levantou a mão e cobriu a boca. Alicia, eu sei que você ainda não recuperou totalmente suas memórias, mas você deve saber que não há nenhuma conspiração por trás de sua adoção na casa Asgard. Nós superamos muitas tempestades no passado, e não será diferente desta vez. Confie em mim, Alicia. Uma luz cega explodiu de repente de Roel. Em meio à intensa pulsação da mana, Edavia manifestou-se fora do ar fino. A aparência súbita do Deus Mal pegou Alicia de surpresa, como o selo colocado em sua alma instantaneamente desvendado. Impossível! Caroline não acreditava que Roel havia convocado um deus antigo, apesar de sua supressão sangrenta. Seu espanto só se aprofundou quando viu a garota de cabelo laranja flutuando no ar. Isso é, e o espírito soberano. Indeed, Roel respondeu quando lançou uma explosão de lava comprimido para empatar Caroline. Ao mesmo tempo, o poder da rainha bruxa surgiu de seu corpo e libertou Alicia das correntes. A verdade era que ele estava a empatar durante todo este tempo. Ele estava esperando que Edavia saísse do santuário interno, e o soberano Spiriteer não o desapontasse. Alicia, domínio divino! Roel gritou. Sim. Alicia respondeu ao lançar uma quantidade colossal de mana. Era impossível para eles escaparem devido ao domínio divino de Caroline selar o uso de feitiços espaciais. Para superar essa restrição, eles tiveram que primeiro sair do domínio divino. A chave para sua fuga estava em se Alicia poderia liberar com sucesso seu domínio divino. Assim, ela foi ao Alt assim que suas restrições foram levantadas, mas ela estava nadando contra as marés aqui. Ela estava indo contra o domínio divino totalmente lançado de Caroline, para não mencionar que o último era incrivelmente poderoso como um transcendente. Alicia teve que lhe dar tudo apenas para manter seu domínio divino de colidir com a supressão de Caroline. Enquanto isso, Roel incansavelmente atacou Caroline para comprar tempo para Alicia. Boom! Lava eclodiu do chão e explodiu tudo no céu, mas não infligiu quaisquer ferimentos em Caroline. Nem a lava nem o miasma preto foram capazes de chegar até ela, como se estivesse cercada por uma barreira transparente. Diante do ataque de Roel, a cara de Caroline escureceu. Eu vejo que você fez sua escolha, disse ela friamente. Um dilúvio de mana explodiu. A pressão sobre Alicia, que estava lançando seu domínio divino, e Edavia, que estava mantendo o santuário interno, imediatamente se intensificou. Ao mesmo tempo, um raio dourado de luz desceu do céu como a retribuição celestial. Isto é mal. O Roel estava alarmado. Alicia gritou de horror. Neste momento crítico, Roel arrancou seus dentes e ativou Ser Tovar Def mais uma vez.
Através da bênção de Sia, ele recebeu uma onda instantânea de mana, que ele usou para canalizar o poder das outras 4 pedras da coroa para colidir com o raio dourado da luz. Boom! Uma violenta explosão se seguiu, produzindo uma ondulação dourada que varreu o céu. O corpo de Roel jolted sob o impacto deste confronto, piorando seus ferimentos. Sangue estilhaçado das feridas. Ele tinha conseguido parar Caroline, mas ele tinha alcançado seu limite também. Senhor irmão! A Alicia exclamou. Um oceano sem limites com ondas imponentes sobrepostas com as planícies. Alicia conseguiu libertar seu domínio divino enquanto Roel estava empatando Caroline. Ela rapidamente se apressou para abraçá-lo, enquanto uma névoa branca apareceu atrás dela. É inútil. Você não pode escapar, Caroline disse com seus olhos dourados ainda mais iluminada. Seu domínio divino comprimido em torno deles, fazendo com que seu poder se torne ainda mais concentrado. A névoa branca por trás de Alicia percorreu fracamente sob a imensa pressão. No entanto, Roel balançou sua cabeça e disse: isso pode não ser necessariamente assim. O quê? Senhor Ancestor, eu não tenho escapado sem rumo, Roel respondeu com um sorriso. Uma mancha de luz de repente apareceu no céu distante. Um feixe de luz fatal foi disparado de longe em sua direção. Uma inundação de luz cega envolveu tudo, revelando temporariamente a interferência de Caroline no processo. Graças à ajuda de Light Devourer, Shouldin Fog foi finalmente capaz de rasgar espaço aberto. Senhor irmão. Milímetro. Roel agarrou a mão estendida de Alicia, e a névoa branca engoliu a dupla abraçando.